O diabetes no Brasil já é considerado epidemia. Ao todo, 6.400.000 pessoas que tratam dessa doença. Pois é, o tratamento e o acompanhamento da doença são feitos nos postos de saúde do município. Ao todo, são 110 unidades de saúde que prestam atendimento para mais de 43 mil cadastrados somente aqui na capital. E para quem quer mais orientações sobre a doença, pode recorrer à APAD, Associação Paranaense do Diabético. Sandra descobriu que tem diabetes há 6 anos. Desde então, começou a frequentar a Associação Paranaense do Diabético, a APAD, em Curitiba. Aqui ela encontra apoio, orientações sobre a doença e pode ainda comprar alimentos diet sem açúcar no mercado e medicamentos específicos na farmácia do local. Eu, quando fiquei diabética, o mais difícil foi o doce, o que eu mais gosto é o doce. Então, pelo menos aqui você consegue achar doce, chocolate, enfim, tudo que o diabético precisa, além da medicação, que são as insulinas, as fitas, né? Você acha tudo que você precisa aqui na APAD, né? Sorvete, chocolates, refrigerantes, pães, todos os produtos são sem açúcar, garantia de boa saúde aos diabéticos. 12 mil pessoas estão cadastradas na APAD e a maioria, desde crianças até adultos com 40 anos, possui diabetes do tipo 1, que usa a insulina para controlar a doença. A gente diz que o principal hoje é que a pessoa saiba como cuidar da sua diabetes. Não adianta ela ter a melhor alimentação, o melhor medicamento e não saber a forma de usá-lo. Então a APAD está aqui para orientar a forma adequada, a quantidade. Então nós temos a nutricionista na parte da alimentação, nós temos o endocrinologista, nós temos o podólogo, psicólogo, né, para as crianças e para os pais, que tem às vezes o bebê no berço, que não sabe como cuidar. Nós temos o oftalmo, que cuida da parte dos olhos, e temos também o podólogo, que orienta a parte de cuidado com os pés. O diabetes é silencioso e por isso é sempre importante fazer o teste, mesmo sem apresentar os sintomas, que são muita sede, cansaço e emagrecimento. Ele pode ser feito aqui na APAD mesmo, e a picadinha na ponta do dedo não dói nada, e o resultado sai em 5 segundos. A associação faz ainda cursos de culinária e palestras de graça. Cursos de culinária é uma coisa bem interessante. Nós temos o curso 2 vezes ao mês, e eles nos ensinam, os diabéticos, né, a fazer um doce diferente, um salgado com baixa caloria, né? Aí tem a degustação, as professoras são bem legais, e a gente procura sempre divulgar, porque é gratuito esse curso, né? E a gente acha que ajuda muito para todas as idades, desde as crianças, os idosos, os adolescentes. Bom, como a gente viu agora na reportagem da Bárbara Passos, uma das preocupações é que muita gente tem a doença e ainda não sabe, justamente por confundir os sintomas. Mas quais os fatores de risco? Como conviver bem com o diabetes? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital Evangélico, Mirna Lúcia Ribeiro Gama. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que diabetes tem dois tipos principais, né? E é importante diferenciá-los. Qual é o mais preocupante, de certa forma? O mais preocupante é o diabetes tipo 2, porque a grande epidemia atualmente é de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, nós não somos uma população em que existe uma grande incidência de diabetes tipo 1. Apesar de que nós médicos, diabetologistas, estamos vendo que está crescendo também, né? O diabetes que é fundamentalmente insulino dependente. Esse é o diabetes tipo 1. Entre eles? Bem, geralmente é de 0 a 30 anos, cursa com... Esse qual? O diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1. É mais a partir dos 2 anos. O diabetes antes dos 2 anos é mais um diabetes do tipo genético mesmo. E ele cursa muitas vezes com cetoacidose, né? Internado em coma, porque com falta de ar, com hálito cetônico. Então, isso predomina no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, geralmente, é aquele que começa insidioso, obeso, com triglicerídeos elevado, colesterol elevado, hipertenso. Então, esse faz mais tipo do diabetes tipo 2. Mas isso não quer dizer que o diabetes mais idoso não possa ter o diabetes tipo 1. Então, o diabetes que a gente chama tipo LADA, que é um diabetes da criança que incide
insidiosamente no paciente mais acima de 30 anos. Agora, tem muita gente que se preocupa com a hereditariedade, ou seja, até que ponto que a parte genética influencia. Alguém na família tem diabetes, eu vou ter também ou não? Como é que é feita essa análise? Eu diria sim um diabetes familiar, mas não diria genético, porque genético, o que os estudiosos estão vendo? Que a genética é responsável apenas por 10% de todo o diabetes no mundo. Então, ainda nós não sabemos realmente qual é o gene responsável, que deve, porque é uma história familiar importante, né? Então deve ter alguma suscetibilidade genética, mas nós não conhecemos o gene. A gente conhece mais o paciente diabético tipo 1, a suscetibilidade dele, mas do diabetes tipo 2 não. Diabetes tipo 2 nós sabemos que é o meio ambiente que desencadeia a doença. Ou seja, uma doença que é desencadeada através da má alimentação e do sedentarismo, basicamente. Eu diria que é o gatilho. Que é o gatilho mais importante é o sedentarismo e a obesidade, o aumento do peso. Principalmente a obesidade ganha a nível de cintura, né? Uma cintura elevada, essa obesidade que a gente diz, obesidade visceral, obesidade centrípeta. Esta obesidade é uma obesidade maligna. E alguns indícios podem começar já na infância? Você já pode perceber uma criança que já tem hábitos errados e pode culminar no diabetes. Isso, obesa, aquela distribuição de gordura centrípeta. Então, a gente, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países, isso já está bem gritante. Nós ainda aqui em Curitiba, nós temos muito obesos, muitas crianças que a gente sabe que vai ter diabetes, mas não são diabéticos ainda. Mas nos Estados Unidos, crianças de 6, 7, 8, 10 anos já são diabéticas. Agora, os diabéticos têm que evitar os doces, mas não só os doces, né? Não. Tudo que pode fazer aumentar de peso, né? Os doces, farinhas, suco de frutas, isso é muito importante também, o suco de frutas, porque a frutose ela é responsável pela hipertrigliceridemia, aumenta o triglicerídeos, faz o fígado gorduroso. Então, a gente aconselha que se coma a fruta. A fruta é importante comer com casca, né? A maçã com casca, o mamão com a bolinha preta, com a sementinha. Então, é muito importante que se coma a fibra da fruta, não que tome o suco, principalmente adoçado com a sacarose, né, que é o açúcar. Aí absorve muita frutose, vai fazer mais gordura no fígado e vai fazer mais glicose. O fígado vai ser responsável por fazer glicose. E é importante cada vez a gente incentivar as pessoas a ter o diagnóstico precoce, né? Porque é uma doença, como a gente viu na reportagem, totalmente silenciosa. A pessoa pode ter o sintoma, conviver com aquilo e não saber por que sofre tanto. Isso, eles digam, estou diabético, meu pai era diabético, ele morreu do coração. Não, ele morreu do diabetes. O diabetes que o matou pelo coração. Consequência. Isso, consequência. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite, senhores. E você vai ver a seguir lançado o comitê que irá acompanhar os trabalhos sobre violação de direitos humanos. E como irá funcionar a delegacia eletrônica no Paraná. Não saia daí, voltamos já já.